entrevista para falar justamente sobre este assunto, agora com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan, está aqui com a gente na CNN. Vou pedir para colocarem a Regiane Bressan na tela. Oi, professora, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Queria que você tentasse nos ajudar a buscar alguns pontos para esclarecer todas essas movimentações feitas por autoridades venezuelanas e, de certa forma, reagindo ao veto do Brasil à entrada da Venezuela nos BRICS. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos acompanham. De fato, é uma situação bastante desafiadora à política externa brasileira, inclusive porque nós temos que partir de um ponto de partida para entender por que Venezuela está tentando entrar nos BRICS. Existe uma percepção muito distinta do que a Rússia gostaria dos BRICS e do que o Brasil gostaria dos BRICS. Enquanto a Rússia vislumbra os BRICS para ser uma aliança contra o Ocidente, contra o peso dos Estados Unidos, sobretudo neste momento de guerra da Ucrânia, né, que completa aí quase 2 anos, o Brasil vislumbraria nos BRICS uma aliança para o desenvolvimento econômico, combate à pobreza e desigualdade, sobretudo na figura de Lula. Portanto, o que a gente percebe? Que os BRICS estão seguindo agora, sob liderança Rússia, desde esta cúpula, para um alargamento de países não ocidentais, ou que sejam contra Estados Unidos, estejam justamente num outro polo. E aí, a Venezuela teve chance de entrar e, claro, foi vetado pelo Brasil, né? Neste caso, como a reportagem estava aqui bem colocando. Obviamente que a Venezuela faria diversas acusações, inclusive dizendo que o Lula não foi para não passar esse constrangimento, mas é fato que a política externa brasileira está sendo muito sugada por esse assunto desde as eleições da Venezuela, ou seja, a política externa brasileira está bastante voltada e desgastada para tentar resolver essa relação com a Venezuela, dado que as eleições não aconteceram de maneira transparente, como o Brasil estava, né, trabalhando, negociando, até pelo Acordo de Barbados do ano passado. Então, uma situação regional, uma situação delicada no nível regional foi levada para o âmbito internacional dos BRICS, e isso, claro, ocasiona um constrangimento bem grande à nossa política externa brasileira. Professora, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apostava nessa entrada nos BRICS como uma espécie de chancela para sua reeleição, uma espécie de afastamento ali dos questionamentos sobre o processo eleitoral na Venezuela, como se os países dos BRICS estivessem chancelando todos esses movimentos feitos por ele também, por apoiadores do chavismo nestes últimos meses. Era a grande aposta ali do Nicolás Maduro, na avaliação da senhora? Com certeza. Na medida em que a comunidade internacional reconheceria Nicolás Maduro como presidente eleito e aprova a entrada na Venezuela no BRICS, está dizendo o seguinte: aprovamos o regime, aprovamos esse governo, e é claro que a Venezuela vai continuar tentando esse apoio internacional. É importante a gente lembrar que a Rússia já vem numa relação bastante estreita com a Venezuela há muito tempo, desde o governo de Hugo Chávez, e claro, a China cada vez mais presente na região e também fazendo comércio com a Venezuela. Daí existe o apoio dos dois países em relação à Venezuela, que é um país que está caminhando aí realmente para um autoritarismo que a gente não tem agora mais, parece que não tem mais fim, né? Não tem mais chance de mudança. Havia uma expectativa bem grande do Brasil e da comunidade internacional que essas eleições de fato fossem transparentes, como eu disse, pelo próprio Acordo de Barbados, mas agora parece que ele deve se perpetuar e, claro, vai ser sempre um problema ao Brasil, na medida que temos questões de interdependência a resolver com a Venezuela, daí a dificuldade também quando as relações se acirram. Então, para o Brasil fica mais
mais difícil ainda, na medida em que agora a Venezuela faz uma série de acusações, distancia e afasta o Brasil de tentar, claro, uma conversa para resolver os diferentes problemas internacionais de interdependência que os dois países vivenciam, e, por sua vez, a Venezuela deve continuar pedindo apoio dos países que tentam fazer aí um contraponto ao Ocidente, justamente para chancelar o governo de Maduro. Débora Bergamasco comigo também, professora. Professora, boa tarde para a senhora neste sábado. A senhora mencionou, né, o interesse de boa parte desses países integrantes dos BRICS, inclusive os convidados, em fazer uma contraposição ao Ocidente, e a gente sabe que o Brasil fica ali numa bola dividida, porque o Brasil tem grandes parceiros e grandes interesses no Ocidente e também em relações ali com os que querem se contrapor ao Ocidente, que a gente está dividindo mais ou menos assim. Gostaria de saber, professora, quais são as desvantagens que essa ofensiva contra o Ocidente podem ocasionar ao Brasil, considerando essas relações comerciais, diplomáticas, aqui com o nosso lado, né? Com a América, com a Europa, e o quanto esses parceiros também são estratégicos para o Brasil. Porque a gente sabe que nos BRICS, cada um, claro, está defendendo o seu ponto de vista, o Brasil vai com esse espírito de defender seus próprios interesses. Porém, quando vai se tornando cada vez mais um bloco contra o Ocidente, quais as desvantagens para o Brasil? Mônica, muito bem colocada a sua questão, porque de fato a gente percebe que a política externa brasileira ela está muito pressionada pelos dois lados. Então, se por um lado o Brasil quer manter boas relações, seja com os Estados Unidos, com a Europa, lembramos que nós estamos nas tratativas do acordo Mercosul-União Europeia, que talvez seja ratificado depois do G20, nós estamos na maior expectativa em relação a isso, em saber o que vai acontecer com esse acordo. O Brasil também tinha intenção, por exemplo, de criar dentro dos BRICS uma alternativa a meios de pagamentos internacionais que se contrapusesse ao dólar, né? Ou seja, rompendo aí, criando uma alternativa ao sistema de Bretton Woods, e que, claro, isso afeta diretamente os Estados Unidos e é de muito interesse de países com PIBs muito elevados, como China, Rússia e o próprio Brasil, criar uma alternativa de não utilizarem mais o dólar como forma de pagamento internacional. Então, isso é um assunto que deve permanecer dentro dos BRICS, mas, como eu disse, enquanto o Brasil gostaria de ver um BRICS que desenvolvesse o Sul Global, que aproximasse esses países, que atuasse para o desenvolvimento econômico, a Rússia vem utilizando essa aliança como um instrumento na medida em que ela está envolvida numa guerra e ela precisa de apoio internacional até para manter novamente essa balança de poder, né? Remontando até, de alguma forma, a Guerra Fria. Portanto, para o Brasil existe também um desgaste em relação a isso. É claro que o Brasil, agora sediando o G20 no próximo mês, vai conseguir ter mais uma oportunidade de negociação. O Brasil não tira do horizonte, por exemplo, a vinda do Milei e a importância também de reatar, melhorar as relações com a Argentina, que é um dos principais parceiros do Brasil. Ou seja, o Brasil ele quer continuar jogando na arena internacional, atuando na arena internacional, sem ter que fazer uma escolha de lado, porque ele quer aproveitar o melhor dessas relações. De certa forma, a política externa ela continua sendo pragmática. Então, uma linha pragmática que é realmente uma linha consolidada dentro da nossa política externa. Mas é claro que essa situação, ela ocasiona aí constrangimento, e eu acho que o Brasil vai continuar, como vocês disseram, ignorando a Venezuela, tentando focar nos problemas e na solução dos problemas de interdependência. Nós provavelmente voltaremos a receber mais imigrantes venezuelanos, além de outras questões que acontecem aí na nossa fronteira ou advindas da situação doméstica da Venezuela. Professora, eu queria que você trouxesse a sua avaliação com relação a um possível enfraquecimento do grupo, já que a gente começa a ter visões diferentes do que cada país espera dos BRICS. A Rússia, nesse contexto de guerra com a Ucrânia, são várias as sanções impostas contra o governo russo, então
como a senhora bem disse, espera que o BRICS seja um mecanismo de reação a todas essas situações. Já o Brasil, com uma visão de ampliação da participação dos países do Sul Global, uma visão um pouco mais econômica sobre estes assuntos, mas nestes últimos meses, especialmente nas últimas reuniões dos BRICS, a gente tem algumas questões que vão aos poucos enfraquecendo o grupo. Por exemplo, essa negativa à Venezuela e aí essa reação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a Rússia apoiando esse movimento, mas vendo o Brasil vetar a entrada da Venezuela. Teve, por exemplo, a inclusão da Argentina no ano passado e a recusa da Argentina em participar do grupo depois que o Javier Milei assumiu o comando do país, disse que não tinha interesse em entrar nos BRICS. Tem, por exemplo, o caso da Arábia Saudita, que foi incluída nos BRICS também no ano passado, mas ainda tem algumas questões que estão sendo analisadas, se pretende ou não entrar. Queria que a senhora trouxesse uma avaliação sobre estas várias negativas ou desejos de entrar no grupo, os movimentos feitos pelos vários países em ampliar os BRICS, se de certa forma isso tudo pode diminuir a importância dos BRICS nas discussões globais. Eu acho que o fato dos BRICS não constituírem um projeto internacional, uma organização internacional com instituições, como acontece com a ONU, com o Mercosul, ou seja, é uma aliança pouco institucionalizada, ela se torna muito maleável e flexível aos interesses dos países. E com isso, o cenário internacional vai afetar diretamente os interesses dos países líderes, ou seja, se eu tivesse um regulamento ou instituições que balizassem toda a atuação dos BRICS, eu teria um cerceamento muito maior da ação desses países, como acontece na ONU, acontecia e acontece na OMC, em outros países, como em outros projetos, como União Europeia e Mercosul. No entanto, os BRICS, por constituírem uma aliança, está muito mais refém da vontade de suas lideranças. E claro que as lideranças vão atuar e vão definir os seus interesses a partir das conjunturas internacionais, ou seja, quem vai ganhar as próximas eleições nos Estados Unidos. Isso está em jogo e afeta completamente os interesses dos países dos BRICS, né? O acordo Mercosul-União Europeia, ele vai sair, é claro que a União Europeia também se vê pressionada na medida em que, se o Brasil caminha em direção aos países do Oriente, em direção ao Sul Global, a União Europeia também perde um pouco da América Latina, um pouco de oportunidade e influência aqui na região. Lembrando que esse acordo será o maior acordo entre blocos já existente. E, além disso, o próprio desfecho da guerra da Ucrânia, que parece não ter desfecho, e a economia da China, que a gente está no horizonte que ela supere em algum momento a economia dos Estados Unidos. Então, de fato, os BRICS eles estão muito mais refém, vamos dizer assim, são muito mais maleáveis à conjuntura internacional. E só esse ano nós temos aí 2 grandes eventos, que, como eu disse, o próprio G20 e as eleições nos Estados Unidos, que talvez deem aí uma nova cara ou novas perspectivas para essa aliança. Obviamente, só para a gente encerrar, que em 10 de janeiro teremos a posse de Nicolás Maduro, provavelmente, né? A permanência de Maduro na Venezuela. E o Brasil a diplomacia brasileira está acenando o seguinte: olha, se até lá vocês não apresentarem as atas, o Brasil vai ter que tomar uma decisão se reconhece ou não esse governo, porque essa foi a negociação desde o dia 28 de julho. Portanto, aí nós temos vários elementos nos próximos meses que vão definir, claro, a configuração e os próximos trabalhos dessa aliança. Débora. Professora, gostaria, para a gente fazer essa conclusão, né, olhar um pouco para frente, o que dá para esperar na relação entre Brasil e Venezuela daqui para frente? A senhora colocou uma data muito importante, porque, por enquanto,
Nicolás Maduro continua sendo o presidente eleito, né, reconhecidamente eleito, porque ele ainda está no mandato, mas o novo mandato, que o Brasil ainda não reconhece, começa no ano que vem, que a senhora trouxe perfeitamente essa data tão importante, a data da posse no ano que vem desse novo mandato. O que dá para esperar da relação do Brasil com Venezuela, considerando alguns fatores? Primeiro, no governo Bolsonaro, a relação diplomática havia sido cortada. O presidente Lula volta, reabilita e não só traz Nicolás Maduro para o Brasil e o recebe literalmente com tapete vermelho, com manifestação à imprensa, pompa e circunstância. Depois, endossa a eleição, baseado também na assinatura do Acordo de Barbados, no comprometimento da Venezuela que assinou esse acordo. O Brasil endossa ali que poderia haver sim uma eleição limpa e transparente presidencial na Venezuela. Isso não acontece. O governo brasileiro fica ali cobrando as atas e não reconhece de imediato a eleição de Nicolás Maduro. Aí começam essas trocas de farpas que culminaram nesse episódio do bloqueio, né, do veto do Brasil, feito pelo Brasil, da entrada da Venezuela como um parceiro, um amigo, parceiro de diálogo nos BRICS. E aí esse tipo de declaração desse procurador-geral da Venezuela. Ok, então a gente está nesse ponto, que a gente veio do céu ali a uma situação uma situação bem complicada, bem diversa, mas ainda mantemos relações diplomáticas, está tudo certo, esfriou a relação. E tem um porém. A senhora citou muito bem a eleição nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos querem, mesma coisa a União Europeia, querem que o Brasil mantenha a ponte com a Venezuela. E por quê? Porque alguém tem que ter o diálogo. Porque se o Brasil rompe esse diálogo, pega ainda mais a Venezuela e joga no colo dos russos, joga no colo da China. Então não interessa também para o Ocidente, né, que seja totalmente rompida essa relação, essa ponte. Então olha quantos fatores, né, envolvendo essa situação entre Brasil e Venezuela, sem contar que são parceiros comerciais e somos vizinhos, né? Exatamente. Então, o que o Brasil ganharia em isolar a Venezuela? Nada. Na verdade, existe, claro, uma pressão doméstica muito grande em relação a esse tema, em relação a esse assunto, mas se a gente isola, a gente dá mais condições e capacidade para China, Rússia influenciarem o país e estarem presentes na região. E sem negociação, sem oportunidade de diálogo com a Venezuela, a gente não vai ter como lidar com os problemas de interdependência que acontecem de qualquer forma, ou seja, questões climáticas, migração, problemas sanitários, comércio, segurança internacional, narcotráfico, são todos temas que são permanentes e devem, claro, ser cuidados pela nossa política externa. Portanto, se o Brasil isolar o país, a gente não tem mais chance de negociar e lidar, né? E viveremos uma situação ali de rivalidade, de conflito, de ameaça que tampouco interessa ao Brasil. Por isso que o Brasil gostaria de, ainda que... Professora, sem contar na dívida que a Venezuela tem com o Brasil e que, com a retomada das relações, o presidente Lula dizia, não, é assim que a gente vai negociar para começar a receber. Tem mais esse detalhe ainda, né, professora? Com certeza, lembrando que o metrô de Caracas, por exemplo, foi construído com recursos, financiamento do BNDES. Portanto, se a gente isolar o país, não tiver, né, mais relação, a gente perde todas essas oportunidades. Por isso que é tão importante a gente tentar manter um mínimo de diálogo, mas, é claro, para o Brasil também está ficando muito penoso, muito difícil, na medida em que a gente também enfrenta tantas acusações, dificuldades, o quanto a Venezuela, por exemplo, não buscou o apoio do Brasil, acho que isso é um ponto importante que a gente não levantou, para entrar nos BRICS. Eles pediram ajuda da Rússia, né? Foi uma proposta
russa, ou mesmo um apoio chinês. Portanto, o Brasil já vem perdendo espaço, influência, e se o Brasil não manter qualquer canal de diálogo, vai ficar ainda mais difícil lidar com todas aquelas questões. E como você bem colocou, para os Estados Unidos, claro que interessam ter influência aqui na região e afastar os demais países do BRICS. Portanto, para os Estados Unidos seria interessante que o Brasil conseguisse manter esse diálogo. Na verdade, os Estados Unidos pressionaram bastante a Venezuela e devem acirrar aí as sanções econômicas. Então, são todas questões muito desafiadoras à nossa política externa, à região, e o ano que vem não vai ser fácil, a depender aí daqueles elementos que já trouxemos, né, as eleições nos Estados Unidos e toda a negociação com a Europa e os resultados do G20. Perfeito. Obrigado, Regiane. Deixa eu confirmar o nome da senhora aqui. Regiane Bressan. Eu estava perdendo o sobrenome da senhora, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Obrigado pela sua participação, esclareceu uma série de dúvidas. Esse caso dessa manifestação do procurador-geral da Venezuela sobre o presidente Lula levanta uma série de questionamentos. É um caso bastante curioso e a senhora pôde esclarecer um pouco mais as nossas dúvidas. Obrigado, professora. Até mais. Um abraço a todos. Até a próxima. Até mais.